Bom, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do IAB São Paulo. Vamos voltar às apresentações. Eu sou o Danilo Hideki, faço parte da atual gestão da chapa do IAB, sou diretor da atual gestão do IAB. E hoje a gente está com a Mariana Wilderon, também colega de chapa e arquiteta. Mari, se apresenta aí para a galera, por favor. Bom, oi pessoal, como o Danilo disse, né, eu assumi agora a gestão, a diretoria de ensino. A ideia é justamente não só promover debates e aproximar as universidades, os estudantes, né, as escolas de arquitetura do IAB, também dar suporte aos cursos que o IAB vem propondo. Então é um pouco essa a missão, né? A gente também descobrir juntos como é que a gente pode aproximar o Instituto das escolas e também promover esses debates. Acho que hoje é um pouco um ensaio aí de um projeto que a gente pretende trabalhar agora longo prazo, que é realmente criar esse espaço constante de discussão sobre ensino de arquitetura. Exatamente, acho que a gente, né, eu e a Mari, a gente acabou de entrar no IAB, né, a gente faz parte da nova geração da parte renovada da chapa, então a gente está entrando também com, enfim, a ideia de fazer uns projetos novos. O estatuto do IAB, ele está em modificação, né, ele vai ser votado muito em breve. O surto de Covid deu uma atrapalhada no andamento de tudo isso, né? A gente tinha outros encaminhamentos de projeto, mesmo a discussão sobre a Bienal de Arquitetura, enfim, votar o novo estatuto do IAB, isso tudo deu uma congelada por causa do surto. Mas assim, a figura da Mari gira em torno da questão do ensino, e eu sou diretor, teoricamente, de relações institucionais. Então, assim, a gente trabalha juntos para tentar criar essas pontes entre IAB e universidades, e, enfim, trazer essa discussão para a pauta. Eu acho legal também, só um breve comentário, que é justamente, acho que essas lives têm sido também para a gente se aproximar e abrir o IAB, né? Deixar claro que é uma iniciativa nossa de tentar entender qual que é a melhor maneira de se aproximar dessas questões todas e também de todo mundo que pode participar dos nossos debates e das nossas questões, tá? Acho que você falou, é muito bom de começar por aí, porque eu acho que, enfim, precisa ficar, a gente tem um trabalho aqui de tentar deixar claro um pouco o papel do IAB, né? As pessoas precisam lembrar que o IAB é uma plataforma de ativismo político, né? Ele não é uma instituição, não é que nem o CAU, que regulariza a nossa profissão de arquitetos, né? Ele é uma entidade civil, é uma organização de arquitetos e pessoas civis normais, empresários, trabalhadores da construção civil, funcionários públicos que se organizam para poder, enfim, atuar politicamente, né? E eu acho que, enfim, a gente tenta trazer essa discussão porque eu acho que muito da chapa, que eu acho que eu atraí eu e você para essa gestão, tem muito a ver com isso, de ampliar o campo da arquitetura e ampliar as práticas de paridade, de qualidade de gênero, enfim, de ampliar, enfim, a participação democrática das pessoas. E eu acho que, enfim, a gente está tentando começar a puxar essa discussão em torno do ensino à distância por causa de uma tragédia, né, que é o surto do corona. O foco aqui dessa discussão o tempo todo é, em ampliar a participação das pessoas, e dois, salvar vidas, né? É uma coisa que está na mente de todos nós. Dito isso, né, o que puxou, explicar para o pessoal o que está puxando essa discussão entre a gente, né? Pode falar. Não, pode falar. Que o surto do corona obrigou todo mundo, todas as universidades, todos os profissionais a trabalhar de casa, a fazer aula de casa e a dar aula de casa, né? Isso está colocando uma nova perspectiva para a profissão, né? Muitos dos nossos colegas atuam não só como arquitetos da área da construção civil, mas atuam como professores também, como foi o meu caso ano passado, como foi o caso da Mari também. Então, assim, a gente já tem a gente já foi docente, a gente sabe como é participar desses processos, e agora a gente está no IAB, eu não faço parte de nenhuma instituição, acho que a Mari também não,
e a gente quis puxar essa discussão sobre o ensino à distância para tentar entender, mapear um pouco qual que é a situação em São Paulo, né? Como que as pessoas estão lidando com isso, que ferramentas estão sendo usadas, os alunos estão gostando ou não. Já tinha uma discussão anterior do ensino à distância sendo né, enfim, de uma implantação desse ensino à distância, e que a gente está querendo puxar isso para, enfim, no fim das contas, a gente estava até conversando antes aqui da live, que o ensino à distância está meio pautando a discussão sobre o ensino daqui para frente, né? Eu acho que é muito legal você ter puxado isso, que justamente a gente hoje vai tentar localizar a nossa conversa entre planos maiores de debate, que coincidentemente umas coisas que a gente vinha discutindo era justamente o ensino à distância, porque ele vem entrando, não sei se com um debate necessário sobre isso, não só pelos impactos que isso causa para os professores, mas para os alunos. E o contexto específico aí da pandemia acelerou e nos empurrou a começar esse diálogo. Então, acho que nesse sentido foi bom, porque era uma coisa, um assunto urgente, eu acho, para a gente começar a conversar. Então, por mais que hoje a gente vá falar de especificidades e contextos da pandemia e dessa implantação meio às pressas do que seria ensino à distância ou aula remota, né, alguma coisa que as coisas são um pouco diferentes. Mas, ao mesmo tempo, aproveitando esse momento para discutir essa questão que é maior, que é muito importante, que vem atravessando o ensino e bate em cheio num curso, né, que justamente tem uma carga teórica e tem também essa dimensão prática, laboratorial, que não é lateral, é central, né, do curso de arquitetura. Então, eu só queria aproveitar esse teu gancho para falar dessas duas instâncias hoje, da gente o tempo todo fazer uma reflexão sobre esse problema que é circunstancial, mas aproveitar para refletir sobre processos que vêm atravessando o ensino da arquitetura e urbanismo. Sabe o que eu ia te pedir, Mário, para falar um pouco sobre a carta da FENEA, que acho que é o que meio que dá um start na nossa discussão. Eu acho que o que foi legal é que dentro nessa discussão que a gente percebe que são coisas, são circunstâncias, mas são coisas que vêm atravessando o debate sobre ensino de arquitetura, um impacto que foi um tanto grande, acho que fez também a gente sair um pouco desse impasse sobre como começar essa conversa sobre o ensino de arquitetura nesse contexto, foi o fato da Federação dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, né, a FENEA, recentemente foi dia 27 de março, eles emitiram uma carta, né, que eles se propunham a discutir os impactos da pandemia no ensino de arquitetura. Então, essa carta foi redigida também com auxílio, com apoio de uma pesquisa emergencial feita com urgência, mas que contou com 4.500 pessoas, respostas, né? E o que eles colocam nessa carta é que justamente a ideia era dar voz aos estudantes de arquitetura de diferentes instituições. Então, são pequenas coisas mais importantes da gente destacar, que o cenário das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo são muito variados, né? E, de repente, todos foram impactados por isso. Acho que outro ponto importante da carta da FENEA é que eles retomam e falam, olha, a gente se posiciona contrariamente à maneira como a questão do EAD vem sendo colocado. E eles colocam muito claro que é uma posição contrária que é retomada nesse momento da pandemia, mas que é uma posição deles já, né, não digo contrária e definitiva, mas problematizante do ensino à distância. Então, no momento em que eles vão remitem essa carta, né, divulgam essa carta, no momento do Covid, eles também fazem menção desse problema como algo mais estrutural. Eu acho importante, né, também dentro desse contexto da carta, eles entendem, né, eles pontuam que a manutenção das atividades, né, durante a quarentena, a manutenção das atividades didáticas passa por um discurso, né, um debate muito importante do modelo pedagógico a ser adotado nessas condições, né? Não dá para você imaginar que simplesmente transpor a mesma ideia, o mesmo modelo para uma plataforma e para circunstâncias totalmente diferentes. E isso também vai levantar uma série de questões, como garantir a infraestrutura adequada, né, de modo equânime para todos os alunos e professores viabilizarem essas aulas. E eles também pontuam uma coisa muito importante, que eu acho que eu vou passar de um modo geral, mas depois eu acho que a gente pode comentar, é que o quanto que essas circunstâncias também vêm ameaçando a permanência dos alunos
particularmente das universidades privadas, nos cursos, dada essa questão do impacto econômico, como as questões estão sendo negociadas com as instituições de ensino e com todos os órgãos competentes. Então, acho que esse é o ponto de partida, né? E não só a FENEA emitiu pareceres, mas a gente vai ver também a ABEA se posicionando, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, o Ministério da Educação também lançou uma portaria, né, sobre, assim, liberando o uso de ferramentas para viabilizar ensino à distância pelo menos por 30 dias, né, mas é facultativo, mas ao mesmo tempo reconhecendo a possibilidade de adotar isso e substituir as aulas por esses meios. Então, acho que está um pouco o panorama, aqui nessa minha fala, eu queria dar um pouco o panorama geral de como a gente saiu, como a gente parte nesse nosso debate. Exato, muito bom, Mari. Eu acho que complementando o que você está descrevendo, a gente, enfim, começou essas conversas para tentar entender o que estava acontecendo, entender que tem um contexto maior, mais amplo, que é anterior e antecede essa discussão, né, que já é a discussão do ensino à distância e da digitalização da plataforma pedagógica, que é uma discussão já mais antiga, e a gente tem um estado de emergência que obrigou todo mundo a ir para casa. Né? Isso criou, a gente até, enfim, tem uma distinção no que é esse EAD, né, que é o ensino à distância, a sigla para o ensino à distância, e o que é a aula remota, né? São duas coisas que estão sendo aplicadas diferente, né? O EAD, meio que quase que o método pedagógico sobre o qual seria, enfim, organizado um curso à distância, e a aula remota, essa aula presencial, quer dizer, presencial, aula, enfim, com uma videoconferência onde o professor está lá e os alunos estão assistindo isso online, né? A grande questão que a gente se deparou nesse processo todo, a gente começou a conversar com colegas, professores, começou a, enfim, tentar fazer um mapeamento com pessoas que já estão dando aula, né? Então a gente foi conversar com colegas que dão aula em universidades públicas, universidades privadas. Eu e a Mari, a gente veio de uma experiência de universidades privadas também, de dar aula em universidades privadas, e, enfim, a gente também tem muito essa preocupação de não ficar focado só na questão do ensino público, né? Porque enfim, é um pouco de vício, de nicho dos arquitetos, de estar focado um pouco na USP, Unicamp. Então a gente quer um pouco abrir porque... só queria fazer um parênteses que esse vício, eu acho que também está muito vinculado ao fato de, para você dar aula, você... Normalmente, né, a maior parte dos cursos de pós-graduação estão vinculados mais vinculados às universidades públicas, né? Não é que exclusivamente. Exato. Mas aí a gente acaba trazendo um pouco esses vícios, né, de não debater, eu acho que com mais afinco essas questões que perpassam mais a realidade das privadas. Exatamente. E no fim das contas, essa conversa inicial que a gente estava tendo, eu, a Mário, a gente dentro da chapa do IAB, a gente começou a ver que, enfim, tinha um debate super amplo para ser construído. Né? Porque é isso, dentro da universidade pública, a gente tem, sei lá, a Associação dos Docentes da USP, a ADUSP, a Associação dos Docentes da Unicamp, a ADUNICAMP. Eles estão no quebra-pau ferrenho com as reitorias, né? Porque eles estão falando assim, eu não estou recebendo, eles soltaram uma nota hoje, a ADUSP e a ADUNICAMP, falando assim, não estamos recebendo a assessoria necessária, a gente acha que deveria interromper o semestre. Tem unidades dentro da USP e da Unicamp que estão tomando, enfim, aqui na USP, por exemplo, que está dando comunicado da Unicamp, a Poli já adotou o ensino remoto. A FAO interrompeu o semestre e deixou aulas livres e atividades livres. Então ali tem uma luta política dos professores que está encampada, né, de tentar ver se, olha, não queremos abrir mão disso. No outro campo, no outro espectro, a gente tem as privadas, né, que estão todas conversando com gente, da Escola da Cidade, da FAP, Unicamp, do Mackenzie, do Unip, Anhanguera, enfim, a gente conversou com professores de uma série de instituições, até conversamos com colegas de Nova York que estão morando por lá, porque a gente estava querendo também entender como que está sendo, enfim, como que eles estão enfrentando a questão, e de fato, assim, tem uma coluna dorsal que une todas essas questões, que é um pouco isso, assim. Para as privadas, a questão é como a gente continua o semestre, né? Porque eles têm uma questão de custo, eles têm uma questão financeira ali envolvida, né? Inclusive essa distinção entre o que é o EAD e o que é
a aula remota hoje em dia está sendo usada como uma espécie de muleta para substituir a sala de aula, né? E isso tem criado vários problemas. Eu queria puxar até um pouquinho, assim, voltar um pouquinho para prolongar o que você está falando, que nessa nossa primeira sondagem aí com os professores das diferentes instituições, claro que a gente percebe que as plataformas de ensino à distância ou de aula remota, elas têm certas potencialidades, principalmente quando elas estão sob menos pressão, elas são utilizadas no sentido de complementação das aulas ou como extensão, que nem algumas universidades públicas conseguiram, né, produzir esse processo de frenagem, de peraí, opa, não vamos simplesmente substituir sem discutir modelo pedagógico nem nada, mas vamos lá, vamos manter as atividades, né, e os alunos em contato, né, e tudo mais. Então, assim, é inegável que existem muitas potencialidades e novas formas de interação, de produção de conteúdo. Mas o que a gente vem sentindo, né, e eu acho que isso realmente sai dessa questão circunstancial para problemas maiores do debate, é que, assim, isso acontece mais, algumas coisas que eu queria comentar, elas acontecem mais nesse contexto de aula remota, mas elas jogam luz sobre o problema DAD, aquele problema que eu falei que vem meio escondidinho, assim, que a gente não falando muito. Por exemplo, voltando a esses problemas assim que a gente vem sentindo do EAD e desses outros depoimentos até anteriores, eu acho que ao que a gente fez agora, né, para entender mais as questões de aula remota, talvez, é que quando essas plataformas de EAD começaram a ser implantadas, elas, de certa forma, implicaram em redução das aulas presenciais, né? Então, quando elas quando as universidades, principalmente as privadas, que são das que eu tenho maior experiência vivida e relatos também, elas implicaram numa redução de cargas horárias de aulas presenciais. E isso normalmente ocorre principalmente nas matérias mais teóricas, na história. Nas aulas de história, esses processos não tinham atravessado o curso como um todo, tá? Então, assim, claro que eu não estou querendo generalizar. Bom, esse processo, ao mesmo tempo, se ele reduziu a carga horária de alguns professores que atuavam mais nessas áreas, ele também empurrou os professores para ter uma jornada de trabalho mais mista, assim, tem que pegar mais disciplinas. Então, eu queria só apontar essas coisas que eu acho que elas são importantes, que elas fazem parte da bola de neve um pouco desse EAD e dessa implantação desses sistemas sem maiores diálogos. Então, acho que também, nesse sentido, a discussão circunstancial ajuda um pouco a gente a ampliar o diálogo. Sim. Iluminar essas questões maiores. Exatamente, Mário, que a gente, enfim, conversando com os colegas que estão, enfim, nessa transição para aula remota, o que a gente vê é exatamente isso, uma série de, enfim, sobretrabalhos sobre a condição do professor, né? Então, não só ele tem que, enfim, cuidar da própria saúde, porque a gente está no momento de um surto epidêmico, mas como ele tem que cuidar da própria casa, do filho, de mil coisas que perpassam as relações interpessoais dele, e além de tudo tem que estar disponível online para dar aula, para dar atendimento, e as ferramentas têm limites, né? Assim, como que você dá aula a gente começa a desbarrar com questões pedagógicas mesmo, assim, como você dá aula de projeto só remoto, né? Onde eu não consigo anotar, não pego a nuance da pessoa, ou como eu dou uma aula de história da arquitetura remota, onde eu não consigo pegar essas nuances das dúvidas, né? E sobre isso, acho que sobre a carga do professor, deixando claro que a nossa ideia é a gente passar pela questão dos professores e pelos alunos também. Eu acho que é importante reiterar que a gente falou até agora do ponto que a gente colheu as informações vindas dos professores, mas a gente está com um trabalho, como os alunos do universo, né, muito amplo, a gente está com um trabalho também de tentar criar um tipo de um questionário, alguma coisa que a gente possa circular para a gente colher um pouco mais dessa informação da percepção dos alunos. A gente vai falar sobre isso também, acho que hoje é importante, mas só retomando um pouco essa questão da jornada de trabalho e de como os professores, tanto no EAD, isso vira uma jornada por outra chave, né? Porque redução de carga horária de matérias, os professores às vezes têm que dar mais aulas, diferentes matérias. A parte dessas matérias às vezes foram comprimidas em módulos online, sem maiores discussões. Nessa situação específica né, que a gente está vivendo da pandemia,
O que a gente tem ouvido muito também é que, para se adaptar a essa nova realidade, os professores têm que preparar um monte de material antes. Isso faz parte, né? Todo professor prepara material, e quando vai dar uma disciplina nova tem que preparar material novo. Mas você imagina isso comprimido e às vezes arrochado, né? Feito de um modo extremamente impositivo, que da noite para o dia você tem que preparar um material, um vídeo antes, porque tem que sensibilizar o aluno antes, e porque tem que também chamar a atenção depois. E o que está por detrás disso? Que eu acho que isso é um ponto importante que aparece na carta da ABEA, também acho que está por detrás de um dos principais aspectos da Carta da FENEA, é que, de certa forma, para as faculdades particulares, tinha uma questão também de você poder continuar cobrando a mensalidade normalmente, então você tem que continuar dando conteúdo e tudo mais. Então, isso ainda nas particulares, quem sabe, tenha sido ainda mais intenso, arrochando, empurrando os professores a trabalharem dobrado para conseguir dar conta. Tem essa transição e essa discussão mais pautada do que é um modelo pedagógico excepcional, o que é um modelo pedagógico geral, o que vai ficar de fora, o que vai ficar dentro. E daí... E não só isso, né, Mário? Porque, assim, só para, desculpa te interromper, mas complementando, eu acho que isso, enfim, essa situação excepcional que a gente está vivendo expõe certas incongruências do sistema vigente. Por exemplo, você tem uma relação aluno-instituição nas privadas que é muito pautada pela noção de consumidor. Sim. Né? Então você não tem uma espécie de, enfim, engajamento do aluno em torno do próprio processo que é se educar. Né? No momento que ele é consumidor, ele é um agente passivo do processo. Né? E a gente sabe muito bem que a estrutura pedagógica precisa muito do retorno do aluno. Então o aluno ele é um agente político na transformação da estrutura pedagógica. Né? Inclusive a gente discute isso no IAB, é uma coisa que a gente quer até, enfim, é um projeto muito embrionário, que a gente tenta, sei lá, a gente tem uma ideia de agremiar estudantes de arquitetura de faculdades privadas. Tipo, sei lá, dar uma consultoria ou tentar ajudar eles a se agremiarem para poder, tipo, focar no ativismo e sair um pouco dessa postura de consumidor, né? Porque senão você fica... A gente até brinca, né? Senão a universidade não precisa mais de retorno. É só entrar no Reclame Aqui, que, enfim, esse saque, né, esse atendimento ao consumidor que resolve a estrutura pedagógica, e não é bem assim, né? Então, eu acho isso bem importante a gente pontuar, porque até essa coisa do serviço de ensino pago, e que isso é uma coisa, isso é ok, ótimo, mas a questão, ótimo não digo, né, é uma condição, pode ser extremamente inclusiva, faz parte. Agora, a questão o quanto que, quando o aluno é transformado num consumidor, ele perde ele começa a ser antagonizado também, acho que dentro da própria estrutura de ensino, porque às vezes as coisas podem ser facilitadas para passar, é como um produto, né? Você facilita a coisa para o consumo ser rápido. Então, a gente está falando isso até para, sei lá, se a nossa missão aqui é abrir o debate, ajudar a conscientização e tentar entender como a gente pode contribuir para que os alunos se posicionem, também organizem suas demandas e não se antagonizem também, às vezes, aos professores, aos coordenadores. Não é sobre isso, né? É realmente, se esse diálogo não está acontecendo de modo espontâneo, ou se ele não está sendo arbitrado como deveria ser, eles precisam, quem sabe, reconhecer as instâncias que eles têm. A gente tem associações, a gente tem a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura. Aliás, isso aparecia muito na carta, né? Dá voz aos alunos, dá voz aos alunos. Acho que nossa missão é um pouco também tentar ajudar a canalizar essas energias, entender, dar suporte. E eu acho isso muito importante, porque, bom, acho que era um pouco isso, né? Que pegava um pouco isso que você tinha comentado. E eu queria só pegar um gancho, não queria deixar de conectar um pouco essa diferença. Eu acho que até porque o Frederico Costa falou sobre a aula remota, acho que isso é bem central. Menos para a gente ficar discutindo o que é aula remota, o que é EAD, mas o quanto que quando a gente põe duas coisas que pareciam meio iguais, e isso é meio achatado nos debates, mesmo nas publicações que a gente vê sobre isso, aula remota, aula à distância, não. Daí, essa é uma discussão que está rolando nos bastidores entre os professores, né, das privadas principalmente. Eu acho legal a gente mostrar as diferenças, porque dentro das universidades privadas, eles estão fazendo muita questão de diferenciar e falar, olha, o que a gente está oferecendo é uma aula remota. E circulou até um gráfico bem interessante que mostrava, de um modo bem contrastado,
a diferença, a qualidade de uma aula remota, e praticamente era o avesso, uma crítica, não é que necessariamente uma crítica, mas que expunha um pouco as limitações da EAD. Curiosamente, eu acho que as privadas, ao fazerem isso, elas fazem quase que uma autocrítica, porque o que eu estou querendo dizer? Né? A aula remota é muito conceituada dentro dessas discussões meio apressadas que estão rolando aí nos bastidores, como aulas em tempo real, iguais, né? Iguais nos mesmos horários e moldes da aula normal. Então, continua tudo como tá. A gente sabe que por detrás disso tá a necessidade de deixar claro que vai cobrar mensalidade normal e tudo normal, porque tá rolando tudo normal, só com um meio diferente. Então, contrastando. Isso aqui não é EAD, é aula normal, é aula só, né, remota. Isso pressupõe interação diária com o professor da disciplina, ele está aí à disposição. O material é personalizado, montado para a disciplina, né? O cronograma e o calendário é o mesmo do início do semestre, então tá tudo igual. As avaliações e testes são criados e personalizados o tempo todo nesse gráfico que estava rolando, o tempo todo as avaliações e os testes são feitos todos personalizados, o material é dinâmico, personalizado, feito para a disciplina, e do lado tinha o que era EAD, né? Então, assim, teste padronizado, tutor para dúvida, videoaula gravada. Então, são modelos bem diferentes. Então, quando a gente coloca essas duas coisas lado a lado, nesse momento circunstancial, em que o que está rolando muito mais na realidade, aula remota do que ensino à distância, a gente também mostra as limitações do modelo de ensino à distância. Me entendam, eu não estou colocando aqui, eu até falei pro ID aqui, né, a gente comentou, eu falei assim, nossa, deixa eu escrever um pouco aqui, fazendo anotações, porque a gente não pode essencializar os debates e polarizar as coisas, falar ensino à distância é ruim. Não, eu acho que é uma plataforma incrível. A minha única preocupação é realmente a gente gerar uma discussão, fazer essa crítica e entender como a gente problematiza isso. Então, eu acho que isso que você falou, Mari, é bom porque, assim, só para amarrar uma outra questão rapidinho, essa questão, a nossa, enfim, acho que tem uma questão aqui de trazer o debate para a luz, né? Pra gente, eu estou vendo aqui uns comentários enfim, o pessoal falando, o semestre está muito difícil, professor está difícil, é difícil a comunicação, não sei o quê. Né? A gente viu também dos professores uma série de reclamações também, estão com sobrecarregados, tá? Tipo, enfim, também tem essa questão pessoal de você. Os professores mais velhos têm uma super dificuldade de interagir com ferramentas digitais, enfim. Eu mesmo estou aqui na sala da minha casa com um negócio tudo pendurado de fio aqui. Tá todo mundo meio improvisando, né, essa situação. E só para retomar aqui, você puxou no texto que você escreveu, a gente tem que tem uma portaria do MEC que autorizou a aula remota, né? Sim. Ou seja, é legal, tudo isso está acontecendo, foi tipo legalizado, né? O MEC soltou essa portaria, então legalizou todo esse processo. Né? O que isso significa? Significa que se a gente não politizar a discussão, isso vai passar, isso vai ser atropelado, né? Como está sendo feito. Então, assim, só para complementar o que você está falando, a nossa vontade aqui não é polarizar, não é já se colocar contra nada disso. Mas é assim, se a gente não abrir uma discussão e politizar ela, porque isso pode ser que o ensino à distância pode ser uma ferramenta incrível, inclusive aumente o acesso, que as pessoas em regiões remotas possam acessar e tudo mais, mas se não tiver uma estrutura pedagógica, uma discussão muito bem feita, tipo, né, que mantenham esse investimento em pesquisa, estruturas físicas que sejam tipo relevantes, a gente vai perder muito, né? Como as pessoas já estão sentindo, né, esses comentários dos alunos. Sim, isso impacta toda a cadeia, né? Desde uma perda de qualidade significativa dos alunos, os alunos serem massificados, né? E também da própria cadeia de formação de profissionais da educação, da arquitetura, né? Então, acho que você também tocou numa coisa muito importante, que é, ao mesmo tempo que rolou essa portaria do MEC, eu acho que foi legal no sentido de falar, gente, vamos soluções alternativas, e se colocou meio de um modo meio facultativo. O PROCON foi lá também, né, pressionou o Ministério, aqui, até anotei aqui para falar direitinho. Bom, a gente tem também uma posição do governo federal autorizando a cobrança da mensalidade normal, desde que seja cumprido o cronograma. Então, a gente tem todas essas tensões. Aí, uma coisa que eu achei também muito importante que se perpassa a privada e a pública é que a gente precisa sempre buscar uma isonomia, uma igualdade de condições para que isso realmente funcione como um sistema, né? Então, assim, não adianta nada a gente implantar esse tipo de coisa se
tem muita gente que não tem computador, não vai assistir uma aula por celular, não é bem assim que funciona. Então, isso é um problema muito sério que precisa ser discutido junto com a questão de liberar uma portaria, não liberar uma portaria sobre isso e tal. Então, quem sabe faltasse aí, né, também acho que um maior cuidado na maneira como isso foi assim, colocado. Eu acho que assim, a gente está falando de um universo, a gente deu uma esfreada aqui na galera agora, meio para tentar percorrer todos esses assuntos que a gente já conversou e tal. Mas assim, é para mostrar que assim, a discussão em torno do assunto é gigantesca, né? É realmente uma coisa que perpassa a minha existência, a sua existência, a nossa capacidade de processamento, e é por isso que precisa ser politizado isso, porque a gente precisa abrir isso num debate e abrir a plataforma que eu acho que assim, mais do que adequada para a gente usar para fazer essa discussão. Então, assim, qual que é a nossa ideia, né? Qual que é o projeto que a gente está querendo construir aqui? Por que a gente está fazendo essa live? Porque a nossa ideia é começar a construir o debate em torno do ensino à distância e enfim, da situação pedagógica atual, né? Então, para começar a apresentar nosso projeto, eu só queria, enfim, dar uma mudada no tom aqui da nossa conversa, para explicar assim, a nossa ideia na próxima semana, nossa ideia não, a gente já conversou com uma dezena de profissionais e a partir da semana que vem, acho que entre amanhã e sexta, a gente vai soltar a programação da semana que vem. Então a gente vai ter, sei lá, acho que a gente já convidou umas 12 a 15 pessoas para fazer lives como essa. Então um professor de cada lugar diferente, e a ideia é conversar bem informalmente para entender um pouco o que essa pessoa está passando, né? Como que está levando o filho para a escola, como que está atendendo os alunos, ele está disponível o tempo todo, que ferramentas que ele usa. Como os alunos estão respondendo, acho que a nossa preocupação também é monitorar. Eu vi aí um dos comentários de os alunos estão super desmotivados, a gente tem ouvido muito disso. E esse momento tensiona muitas questões também, porque, por exemplo, os professores estão tendo que se capacitar ao mesmo tempo que eles têm que oferecer as aulas. Exatamente. Esse processo de capacitação que não necessariamente está vindo com uma coordenação, e eu insisto, a gente precisa ter muita clareza do que é um modelo pedagógico feito para circunstâncias de aulas presenciais e o que é um modelo pedagógico emergencial. Ainda mais numa disciplina como arquitetura e urbanismo, né, que você depende, né, das ferramentas práticas, dos laboratórios, né. Então eu estou falando isso porque realmente a gente está num momento chave para também extrair certas questões até de como o ensino talvez precise se adaptar, independentemente da questão do ensino à distância ou tudo mais, mas como ele absorve certos influxos contemporâneos. Porque a gente também, nas nossas outras discussões que não perpassam a EAD, a gente sempre fala muito sobre como as questões desde da prática profissional mudaram e elas alimentam ou não alimentam, né, a nossa maneira de ensinar. Então, estou falando isso até para a gente dar um horizonte maior ainda de debate, que a gente pode, e convidar também quem está participando agora dessa live, de repente, até mandar e-mail, contribuir, né, para a gente puxar esses tópicos. Exato. E eu acho que é isso, assim, essa noção de ter uma participação política, ela é super importante porque, por exemplo, eu estava conversando com uma outra colega hoje à tarde, dá aula no ensino privado também, e ela falou, olha, a gente está monitorando, a universidade dela tem vínculo com universidades no exterior, na Inglaterra, no Reino Unido especificamente, ela falou assim, olha, a gente tem muito claro que boa parte dos cursos vão ter que fechar as portas. Por quê? Porque o caráter dos cursos de humanas, os cursos ligados à cultura e artes, né, que a gente resvala um pouco ali a arquitetura, a tendência deles é desaparecer nesse processo de precarização do trabalho, né? Enfim, o Covid vai dar uma baqueada forte no mercado. Então é isso, assim, se você não politiza, a universidade simplesmente vai lá jogar forte, não dá lucro, estamos tirando. Ou a despesa aumentou muito para o Estado, vamos remover o curso. Né, são questões que já estavam, enfim, sendo lidadas há muito tempo, mas que a gente precisa se organizar agora. Então, um pouco dessa vontade de estruturar esse corpo, essa discussão complexa, pegando coisas do ensino público e coisas do ensino privado e colocando um panorama amplo para todo mundo entender o que está acontecendo com o professor do ensino público, o professor do ensino privado, é importante porque, no fim das contas, a gente está meio amarrando a nossa tentativa, a nossa expectativa que a gente amarre essa discussão. Né? Porque é isso, a gente pode usar a experiência de enfrentamento que está acontecendo na ADUSP e na Unicamp, podem ser super boas, mas eles estão perdendo essa oportunidade. Estou fazendo advogado do diabo aqui, tá?
Tipo, eles estão perdendo essa oportunidade de testar o ensino à distância. Sim. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está testando isso à distância e está vendo que é uma porcaria, as aulas remotas, que tem um monte de limitação. A gente está vendo aqui o pessoal comentando, um monte de comentário, assim, não, estou achando super satisfeito, não sei o quê. Então, assim, por que estamos satisfeitos? Né? Do mesmo jeito que pode ser uma coisa que a gente... Só para explicar para a galera aqui, a nossa primeira hipótese, antes de começar toda essa discussão, era, putz, ferrou, entrou o Covid, vai acabar com a economia e isso vai dar uma detonada no ensino, porque vai forçar todo mundo a fazer o ensino à distância. E conversando com esses vários professores e vendo o relato dos alunos, a gente está vendo que são tantos os problemas para implementar o ensino à distância que não necessariamente isso vai ocorrer. Né? Então, assim, é mais do que urgente a gente pautar essa discussão, para a gente começar a entender quais são as demandas, quais são as saídas, como as pessoas estão atuando, quais são as ferramentas disponíveis, onde estão os limites, e onde a gente vai conseguir tipo, discutir, né? Achar um lugar comum para discutir. Sim, eu tô vendo, assim, só o formato da live às vezes é um pouco ruim, porque a gente não consegue prender, né? Não é nem da live, é da natureza da fluidez da conversa. Mas eu vi comentários muito incríveis. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que foi o Frederico colocou, é que os coordenadores são peças muito importantes, né, nessa estrutura toda. Então, eu acho que aproveitar esse momento e falar coordenadores dos cursos de arquitetura, né? Eu acho que eles são meio buffer entre, às vezes, a instituição, que é uma coisa maior, tem outros influxos, outras questões, né, rolando, e o curso, os professores. Então, eu acho legal aproveitar esse momento. Essa minha fala tem dois objetivos. Um é a gente entender com maior compromisso e com maior responsabilidade, talvez, a posição de cada personagem aí, né, dentro da estrutura da universidade. E a gente já passou por isso hoje, quem está chegando na live agora, a gente falou muito também sobre o quanto os alunos têm que entender a posição deles, menos no sentido de consumidor, mas mais no sentido também de eu preciso demandar isso do ponto de vista do ensino, então como é que eu ativo isso? Isso é uma luta mais difícil de acessar, mais difícil de pressionar, mais do que na parte da moeda, né? Mas é uma coisa muito necessária, até para a gente evitar de ter simplificações de discussão só para atender o consumidor. Então, estou falando isso também, pegando o gancho aqui da particularidade do formato que a gente está usando, e que eu queria convidar também, às vezes, os coordenadores que estão vendo, ou eventualmente alguém que sabe que tem pessoas com opiniões e com questões muito grandes, não só o depoimento, porque às vezes também a gente cai nessa de depoimento para desforras, assim, de todos os modos. Eu mesmo escrevi, eu acho que esse nosso roteiro aqui hoje para tentar não entrar na linha da desforra, mas na necessidade da gente construir consensos, construir governanças, construir, né? Eu acho que a palavra, assim, o Brasil está mostrando pra gente que realmente o tensionamento máximo em polarizações e tudo mais, ou mesmo em perdas de diálogo, né, catastrófico. Então eu queria aproveitar um pouco para falar isso, assim, que às vezes não necessariamente só quem está vendo a gente, mas alguém que conhece, alguém que queira dar um depoimento, tipo, que seja um coordenador legal, ative esse coordenador, ative esses personagens, né, para a gente tentar ir construindo aí, às vezes, um documento, uma carta, às vezes o modo como a gente opera dentro de um instituto, eu senti isso um pouco nas outras lives, né? Um questionamento, mas por que não faz isso, por que não faz aquilo? A gente tem como uma plataforma uma permeabilidade imensa, uma abertura imensa, mas a gente também tem alguns procederes característicos, né? Então a gente às vezes tem que ir empurrando as outras entidades responsáveis, mas eu acho que é o caminho. Então também, quando eu digo isso, eu chamo também um pouco uma responsabilidade da gente fazer, não só, o diálogo não é só é uma construção, né? Então, é uma coisa que requer também uma compreensão de ambos os lados, enfim. Eu queria pôr isso porque eu acho que é importante. E queria jogar mais um tópico que eu acho que é muito importante nisso tudo que perpassa tudo que a gente discutiu, é que todo esse processo também tem um temor, acho que você recolheu uns depoimentos disso, das privadas e das públicas, que existe um temor de que esse momento que a gente está vivendo, em que está tudo sendo meio implantado às pressas, ele crie precedentes em inúmeros aspectos, desde essa implantação de aulas remotas de modo despreocupado, né? Mas também, eu acho que, assim, pequenas coisas que vão acontecendo, mas que eu fui recebendo alarmes de cá e de lá, assim. Bom, abriu o precedente para essa implantação dessas ferramentas remotas, já que já funcionou uma vez, pode funcionar outras. Tem coisas acontecendo, por exemplo, os professores às vezes são obrigados a
assinar a sessão de imagens e liberar eles cedem o direito de uso de imagem. Direito de uso de imagem, direito de uso de material didático. E o que vai ser feito com isso? Porque isso pode ser, claro, uma proteção legal, é compreensível que as universidades façam isso também para ter uma proteção legal, uma vez que esse material vai cair na rede, a rede tem uma difusão muito grande. Mas o que eu acho importante, que esse parênteses que eu fiz demonstra, e que é uma coisa um pouquinho maior, é que se esse tipo de coisa é feito sem diálogo, e assim, entendendo que por mais que exista uma situação de emergencial, a gente não pode sair atropelando as coisas, geram esses medos, né? Então, assim, como é que uma plataforma toda capenga, que a internet não ajuda, que tem medo de gente que não sabe usar direito, que tem 3 que não tem o computador, como é que isso vai funcionar se tem um monte de assuntos não debatidos, se tem um monte de comunicações não feitas, né? Então, eu acho que isso é bem complicado. O Frederico também está levantando a questão dos alunos que estão com dificuldade de pagar, vão ter dificuldade de pagar as mensalidades, né? Sim. Então, isso é realmente uma questão que ela é bem lisa, assim, escorregadia, porque as universidades vêm falando que a mensalidade é só uma forma de remunerar um trabalho que é feito ao longo do ano inteiro. Então, mesma lógica de mensalidade é tipo a parcela de um trabalho maior. Tem uma série de discussões também do que a gente falou, né, que perpassa tudo isso, que é ter dado aula remota e não ensino à distância para justificar que o custo está normal. O período vai puxar um monte de questões jurídicas, né? Sim. A gente até foi procurar gente de fora para conversar, para entender um pouco isso também. A gente a Mari compartilhou um artigo sobre as universidades norte-americanas, e absolutamente 100% delas estão enfrentando esse problema agora. Assim, como que a gente faz? Tem cursos que estão querendo, tipo, um monte de aluno entrou com pedido de ressarcimento porque não pode usar o laboratório, não sei o quê, e lá tem essa noção de consumidor muito mais forte. No Reino Unido, mesma coisa. Aqui a gente tem uma relação um pouco mais, enfim, mais direta, então não está acontecendo isso tanto. Só que essa questão que o Frederico levantou vai começar a acontecer, né? A economia está ruim, tipo, a gente está sentindo isso já nos escritórios de arquitetura, tá todo mundo dentro de uma instabilidade econômica, de uma sensação de instabilidade e de não saber o que vai acontecer com o mercado, que nós mesmos do IAB estamos lidando com isso, né? Porque a instituição ela tem recursos que também vêm do aluguel do próprio prédio. E tem um monte de inquilino que não está conseguindo pagar também, isso está sendo renegociado. Está todo mundo meio enxugando, né? As consequências disso a gente vai começar a sentir daqui a 2 meses. E tem isso, né, da gente ter todas essas questões trabalhistas, questões do ensino, da estrutura do ensino pedagógico, né, questões pedagógicas, elas estão baseadas na ideia de uma estrutura fixa, né, de uma estrutura feita para durar um semestre. Assim, parece uma coisa meio banal, mas é muito engraçado como a gente indexa todas as nossas funções em estruturas extremamente rígidas e fechadas. Então, quando qualquer coisa cruza isso, né? A gente sente essa morosidade, porque você está infringindo em coisas legais, você está quebrando protocolos, você está... Então a gente está sentindo esse tensionamento, acho que pelo menos está todo mundo com uma capacidade de enxergar o futuro que não avança um mês, né? O máximo de horizonte que você tem é de um mês. E até falando um pouco dessas matérias que a gente começou a pesquisar um pouco do que está rolando fora, né? Por exemplo, tem uma coisa no universo americano aí muito maluco, que é muito maluco, não. Isso acontece aqui no Brasil, mas quem sabe com menor impacto. Eles têm essa coisa dos alunos também estarem nos dorms, né? Nos dormitórios estudantis e tal. E tipo, galera de arquitetura não tem onde enfiar o material que estava trabalhando, as maquetes. Daí também virou uma questão enorme. O que a gente faz com essas maquetes, né? Então tem uma série de coisas que a gente, quem sabe, não tem ainda comentado um pouco das especificidades do curso de arquitetura. Que a gente tem essa loucura. E acho que também tem a questão, né, Mari? Tipo, até comecei a falar isso, acabei me perdendo, mas é um pouco da né, a gente está numa situação de crise que vai apertar para todo mundo, e a gente está se questionando também o que vai ser permanente, né? O que vai permanecer, né? Quais cursos vão conseguir sobreviver nesse período, né? Sabe que o curso de arquitetura é um curso caro, demanda uso de computador, né? A gente está, enfim, tem instituições que também entram na pauta da complexidade da discussão. Tem universidades lá
que estão fornecendo notebook para os alunos conseguirem acompanhar a aula. Mas a maior parte das universidades não está fazendo isso. Né? Do mesmo jeito, isso no campo do aluno. No campo do professor, o cara está dando aula de casa, né? A universidade está pagando a internet dele, a universidade está pagando o celular dele, a hora-aula que está ali, a manutenção de todos os equipamentos que ele está usando do próprio bolso. Né? Então, assim, começa a gerar questões de custos que não estão... Isso era uma coisa que não tá fechando a conta da balança, né? Porque é isso, a gente está num momento que a economia está num momento muito ruim, só que os gastos estão aumentando muito, né? E, de fato, os professores deviam estar recebendo auxílio, os alunos deveriam estar recebendo, os que precisam deveriam receber auxílio. Enfim, há uma discussão complexa. Sim. O que a gente está tentando trazer aqui é justamente, né, ampliar essa discussão. E eu acho que, assim, caminhando... Pode falar. Eu só queria fazer um parênteses, encaminhando para o fim também, quem sabe olhando para um horizonte, não digo otimista, mas propositivo. Eu chamei a atenção de todos os participantes para ter um diálogo propositivo. Eu acho que eu também tenho que cumprir um pouco esse papel. Nem tudo são flores, mas também tem algumas experiências que, quem sabe, iluminam um pouco para onde a gente poderia ir. É muito difícil dizer, eu acho, que a gente está simplesmente substituindo as aulas normais, o modelo pedagógico normal, pelas aulas remotas. Não é possível dizer isso, mas também... algumas propostas, né, ainda que a gente tenha essa questão da isonomia, né, da capacidade equânime das pessoas de acessarem esses dispositivos eletrônicos, acessar também, saber usar, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, que precisam ser colocadas, por exemplo, num horizonte de ter que adiar o calendário, inverter, fazer férias antes, que são uma das propostas, alguns professores que conseguiram resistir a essa coisa de simplesmente transplantar a sala de aula para o meio digital, os que conseguiram fazer, né, meios para que isso não fosse uma regra e que tivessem mais liberdade para explorar as possibilidades de trabalhar essas condições, vem coisas muito interessantes no sentido de também complementar e usar testar certos espaços ou formatos que não estavam sendo usados antes. Então, eu só queria, por último, quem sabe colocar aqui essa possibilidade de você, eventualmente, complementar o currículo e tentar, de repente, fazer extensão ou tentar colocar outras coisas em pauta que às vezes não cabem na sala de aula, seja, sei lá, alguma coisa que possa ser colocada no horizonte, já que a gente passou a live inteira falando da impossibilidade de você simplesmente transportar o curso para uma plataforma digital. Então, tentar pensar isso numa extensão, tentar desenvolver cursos, como se fossem cursos de férias, sei lá, podia ter um módulo especial, tem cursos que vão lá para o final do curso, que nem, sei lá, aqueles cursos que estão mais vinculados a práticas profissionais, de repente esse é o tipo de coisa que é muito mais um diálogo, uma discussão, além das documentações, não sei. Tô tentando ser propositiva aqui, da gente tentar entender como é que a gente se apropria desse espaço. E também chamando atenção para as universidades, porque, sei lá, você vai vendo os exemplos estrangeiros, a Colômbia criou um portal com todas as ferramentas que você precisa acessar, tentando mostrar como que uma ferramenta é mais apropriada para uma coisa ou para outra. Então, isso também eu acho que é uma coisa necessária. Exatamente. Só para encaminhar aqui para o final, que a gente tem mais 10 minutos para a live, avisar o pessoal da live aqui que semana que vem vai começar a nossa programação de entrevistas com professores, arquitetos que estão enfrentando esse problema agora, diversas universidades. Essa live de hoje foi para abrir o problema, para, falar que a gente está começando a abordar o assunto e chamar a participação de todo mundo, né? Então, assim, para agora tem duas frentes, né? Uma vão ser essas lives semana que vem, provavelmente entre amanhã e depois vai soltar a programação, e a segunda é esse formulário que a gente, vai soltar no site do IAB também, para quem quiser, mandar sugestões ou dar um relato, ou para a gente tentar também criar um panorama a partir desse levantamento de dados que a gente está tentando fazer. Eu acho que é importante a gente relembrar isso, porque realmente é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de chegar num nível mais permeável, né? Chegar, uma leitura mais geral da situação de todos os alunos, porque as instituições de ensino são muito diferentes. Então, isso eu acho que é um esforço nosso de tentar chegar
né, até o aluno. Exatamente. Então vou aproveitar aqui o finalzinho para dar os informes. Tem uns anúncios do IAB aqui, que isso tudo começou, todas essas lives estão fazendo, a gente está fazendo porque a gente soltou um plano, uma proposta de plano emergencial para arquitetura. Ou seja, a gente analisou algumas contas do CAL, dando botar transparência, viu que tem um dinheiro lá que a gente pode usar a partir de editais que já existem no CAL para ajudar a reaquecer a economia e a usar e direcionar esse dinheiro para habitação, de interesse social e ATIS. Então, assim, quem quiser dar uma olhada, entra lá no site do IAB. Dentro do IAB tem um portalzinho lá escrito notícias. Clica lá, você vai ver tanto a notícia soltando sobre o plano emergencial, quanto o formulário para poder participar desse plano emergencial, para mandar sugestões, enfim. Na dúvida, manda um e-mail para o IAB. Né? O contato do IAB está lá no final do site dele. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é iabsp@iabsp.org.br, ou adicionar a gente no WhatsApp. Tem um canal do WhatsApp do IAB que a gente só fica mandando as notícias. O WhatsApp do IAB é 11 99541 3686. Se você entrar lá no site do IAB, na base iabsp.org.br, tem todas essas informações. Outra coisa que eu queria soltar a gente tem um relatório de atividades. Tem um PDF com todas as atividades que foram realizadas no ano de 2019. A chapa anterior montou esse PDF. Quem quiser dar uma olhada para ver, queria lembrar quem foi o cara da Bienal, quem foi não sei o que lá, entra nesse PDF, tem uma espécie de portal de transparência do IAB, entra lá no site do IAB, clica na abinha sobre e tem lá uma abinha escrita relatório. Você vai achar esse PDF de vários anos e tem o do ano de 2019 lá. Outra coisa, o IAB é uma plataforma de ativismo. Eu e a Mari, a gente é voluntário, a gente não ganha salário, a gente não ganha ajuda de custo de nada. A gente está aqui como voluntário. Então, assim, associe-se ao IAB, quem pode, tem desconto para estudante, custa R$240 por mês para poder dar suporte para todas as atividades que a gente está fazendo. Para fazer a manutenção do prédio, para pagar os funcionários que usam do IAB, enfim, para fazer essa estrutura básica e para ampliar a voz dessa plataforma política. Aproveitando isso, eu queria dar um salve e agradecer a equipe que trabalha, a equipe fixa do IAB, o Emerson, o Ari, a Tuane e o Vinícius, que são os nossos, enfim, toda essa programação, essa live está de pé aqui por causa deles, eles estão trabalhando remoto também, enfim, toda a comunicação que organiza, quem faz isso, quem ajuda a botar o IAB de pé, são eles são parte do patrimônio da instituição. E por fim, eu queria dar um salve também para o professor Eduardo Teles, que me ajudou bastante aqui na construção da informação dessa live aqui. Enfim, é isso, Mari, se puder soltar um final aí. Bom, eu acho que o principal é isso, você deu um recado bom e importante de dizer que nós somos voluntários, que isso aqui é justamente uma plataforma aberta para a gente ouvir e entender como a gente pode também organizar esses debates que são tão importantes, não só, né, para os estudantes, os professores, mas para arquitetos e urbanistas, né? Então, acho que era isso, era relembrar que é uma plataforma. Aproveitando aqui que a gente tem mais uns minutinhos, a Tami, que também é colega diretora aqui, falou assim, não sei se cabe na discussão, mas está tramitando uma PL no Senado que discute desconto obrigatório para as escolas e universidades privadas no caso de suspensão. Por isso, muitas instituições querem evitar a suspensão. Né? Boa informe aqui. Também a Sabrina, colega de DAB, valeria a pena chamar professores de outros estados para trocar experiências. Vão incorporar isso para ver, né? Eu sondei o pessoal da UFRJ, que eu sei que eles estão mais meio nessa linha. De extensão, né? Mas eu acho que a gente tem que realmente aproveitar esse momento para trocar ideias mais amplas. Eu acho que vai ser muito legal isso, o IAB tem bastante penetração, acho que semana que vem essas lives vão construir um material incrível, nossa ideia é deixar... Lembrando também, todas essas lives ficam disponíveis no perfil do IAB, entra lá no IGTV do IAB, tá tudo lá, a live que eu tive ontem com a Rita tá lá,
a live de apresentação do plano de emergência do Fernando Túlio, nosso presidente, com a Gabi Matos, nossa vice-presidente, também está online lá. Então tudo que vocês precisarem vai ficar online lá. A ideia é juntar esse materialzão, a gente criar um panorama, e se tudo der certo, a gente organiza um seminário de ensino para o final desse semestre, ou daqui a 1, 2 meses, quando a coisa estiver mais tranquila, a gente conseguir conversar com os coordenadores de curso, trazer a universidade pública e privada para conversar aqui e, enfim, organizar um debate para a gente encarar esse problema de frente. Eu acho que as lives estão sendo esse bom momento para a gente testar algo que a gente pretende fazer em forma de eventos e de seminários e debates, tá? Então acho que isso foi bem legal. E por último, só queria dizer que eu fiquei muito feliz de ver alguns alunos e ex-alunos aí mandando comentários, faz a gente ficar com vontade de continuar dando aula. Então foi muito legal. Eu vi vocês. Tá ótimo, gente. É isso. Muito bom, gente. Obrigado, boa noite. A gente vai encerrar a live por aqui. Amanhã tem... Amanhã tem mais uma live que, se eu não me engano, é sobre espaços livres no plano de emergência. Deixa eu abrir aqui. Amanhã, quinta-feira, plano emergencial. Espaços públicos e áreas verdes, com Marcos Bolarini, Luciana Schenck e o Marco Artigas vai mediar, nosso colega de chapa. 6 horas na live do EAB. Estejam aí. Tchau, gente. Boa noite. Valeu.